Olá pessoal, parada obrigatória. E o assunto da vez é a gente falar a respeito de gêneros textuais. Pois é, os textos que são materializados e que servem para que exista o que a gente chama de comunicação. Afinal de contas, não existe comunicação senão através dos gêneros. Por isso que é uma aula muito importante, né? Tudo que a gente faz, que a gente produz, seja oral, seja escrito, é através dos gêneros, que são elementos fundamentais para a comunicação, né? Quando eu falo assim, os gêneros textuais em foco, né? Comunicar-se é um ato inerente ao ser humano. O ser humano precisa de comunicação, senão ele enlouquece. Isso é fato. E ele se comunica de diversas maneiras. Gestos, símbolos, que podem se materializar também em gêneros textuais, orais, escritos, enfim. A maneira com os tipos textuais, ou melhor, os gêneros textuais são variados, são infinitos. Por esta razão, eles se tornam usuais. Cada vez é criado um novo gênero para facilitar o processo comunicativo. E para isso acontecer, precisa atender a alguns pré-requisitos, né? Primeiro, todo gênero textual transmite alguma informação. E aí, essa informação ela vai ser carregada de um conteúdo. Essa informação precisa de interlocutores, ou seja, quem é o emissor, quem é o receptor, quem é o emissor que vai passar esse conteúdo. Esse conteúdo vai ser utilizado na linguagem verbal ou não verbal. Esse conteúdo vai ser passado por qual meio? Vai ser através de uma revista? Vai ser através da fala? Vai ser através de um outdoor? Então, qual vai ser o meio pelo qual esta mensagem ela vai ser passada, né? E qual a situação? Qual é o contexto? Quando eu respondo a estes elementos da comunicação, consequentemente, eu vou ter um gênero textual. E os gêneros, repito, eles variam na estrutura física, né, pela forma que ele é produzido e principalmente por qual é o objetivo ao produzi-lo. Ninguém vai produzir um texto que não comunique. Todo texto comunica alguma coisa. Seja uma comunicação da pessoa para com a pessoa, do que uma comunicação de uma pessoa para outra pessoa ou de uma pessoa para mais de uma pessoa, né? Então, a comunicação ela é necessária, independente de quem seja o meu interlocutor. Então, as estratégias, né? Para que a gente possa ler alguma coisa, preciso atender ou ficar atento a essas cinco estratégias aí. A primeira, corresponde à natureza da informação ou conteúdo veiculado. Em linhas gerais, qual é o assunto que está sendo falado? Segundo, qual é o nível de linguagem desta informação? É formal? É informal? É culto? Terceiro, qual o tipo de situação que o gênero está se passando? É uma situação pública, privada, é corriqueira? A relação entre os participantes dentro da produção do texto, né? É para conhecidos, desconhecidos, nível social, formação, tudo isso a gente visualiza principalmente pelas referências que esse texto aborda. E qual a natureza dos seus objetivos? Qual é o objetivo desse determinado gênero? Por exemplo, aqui eu tenho um bilhete de uma pessoa chamada Luiz que enviou esse bilhete para Ana Paula. Ele diz o seguinte: Ana Paula, eu te amo muito. Estou com saudade e precisava conversar com você. Quando você estiver descansada, me ligue. Beijo, Luiz. Então, aqui eu espero que primeiro a Ana Paula responda, né, o povo do Luiz, que está aí se declarando para Ana Paula. Então, primeiro eu tenho que analisar a natureza da informação. É um pedido de venha conversar comigo. E ele foi extremamente meloso na maneira de se expressar para com Ana Paula. O segundo elemento corresponde ao nível de linguagem. Como se trata de provavelmente namorados, ou ficantes, pessoas muito próximas, enfim, né? Consequentemente, o nível de linguagem foi informal. E isso é provado quando ele diz: estou com saudade, precisava conversar com você. Quando você teve as repetições aí, teve um me liga, né? A próclise existindo, na realidade seria uma ínclise que deveria acontecer se a gente fosse utilizar a linguagem formal. O tipo de situação, na realidade, é uma situação privada, que cabe apenas a Ana Paula e Luiz. E a relação entre os participantes, né?
Se eles são muito próximos, eles são conhecidos. A natureza dos objetivos, ou seja, qual é o objetivo dessa mensagem. Aí que é, por favor, Ana Paula, atenda aí ao pedido de Luiz, para você ser feliz. Então, pensando num concurso, no Enem da vida, é importante que você veja o texto como um todo. Não necessariamente você precisa ler o texto de cara, mas verifique quais são as ferramentas que esse texto lhe oferece. Primeiro, quem é o autor de tal texto? Então, o que você sabe desse autor? Muito dele contribui para a interpretação do texto ser o mais precisa possível. Veja o título. Em seguida, você vai lendo o texto. Eu ainda sugeriria que você lesse o enunciado da questão para verificar se vai ser necessário realmente ler o texto todo, ou um fragmento do texto, ou uma palavra. Enfim, tudo bem que cada vez menos o texto está sendo pretexto em provas, mas não custa nada a gente tentar ganhar tempo e ir direto ao objetivo da questão. E aí vem a questão das diferenças, né? O que é tipo, gênero textual e domínios do discurso. Tipo textual, em linhas gerais, todo tipo, ele é formado por, como é que eu posso dizer, classes gramaticais bem definidas. Se por acaso a gente vai analisar uma narração, ela precisa ter verbos. Verbos no pretérito perfeito, verbos no pretérito imperfeito, verbos no presente, no indicativo. Então, os verbos eles são muito bem centrados. Eu posso ter adjetivos na hora de eu descrever determinada coisa que uma narração permite, né? A importância dos travessões. Então, é quando existem classes gramaticais e pontuações necessárias que contribuem para a elaboração dessa tipologia. A descrição, os adjetivos eles ganham muito mais destaque, adjetivos e substantivos. A exposição, assim como a argumentação, vão precisar de substantivos, verbos, advérbios, conjunções. Quando eu vou para um texto injuntivo, eu preciso de vocativos, geralmente. Eu preciso de verbos no imperativo. Então, quando eu tenho isso, eu estou atendendo às tipologias, que é a narração, descrição, exposição, argumentação e junção. Estas tipologias, elas, quando a gente está falando de gênero textual, um gênero pode ter mais de uma tipologia. Enquanto tipologia não é caracterizado como texto, mas o gênero textual sim, o gênero é a materialização desse texto. Então, uma carta, um bilhete, uma bula, uma receita, uma notícia, uma reportagem. Quando você elabora um material como esse e publica, ele se materializa fisicamente ou digitalmente, para que você possa ter acesso à informação. Todo gênero textual ele tem características sociocomunicativas, porque todo gênero comunica, definidas por um conteúdo específico. Então, o conteúdo de uma carta é diferente do conteúdo da bula, que é diferente do conteúdo de uma notícia, que é diferente do conteúdo de uma propaganda, né? Propriedades funcionais, ou seja, qual a função desse gênero, ele foi feito para quê, qual é o objetivo, o estilo e a composição de suas características, ou seja, como ele é composto, a posição, se tem espaço, se pode ter alguma imagem. Então, cada gênero vai ter a sua estratégia. Quando eu pego uma receita, né, vai ter um título, aí vai ter os ingredientes e o modo de fazer. Geralmente aparece uma imagem que corresponde à imagem daquela receita. Então, é a estrutura básica de uma receita. Quando a gente pega um e-mail vai ter um assunto que você vai ter que preencher no corpo do texto. Vai ter que ter vocativo, o texto curto, breve, bem objetivo, a despedida e a assinatura. Então, quando a gente analisa os gêneros textuais, verifica que eles têm realmente composições diferentes. A redação escolar, ele vai ter um título, uma introdução com um parágrafo, 2 ou 3 parágrafos de desenvolvimento, um parágrafo de conclusão. Então, cada gênero textual tem a sua composição, tem o seu objetivo e tem o seu conteúdo. E os domínios de discurso são aqueles que nem são textos, nem são tipologias, mas é um conjunto de textos que abordam um conhecimento específico. Por exemplo, se eu pego conhecimento da área jurídica, eu conheço a linguagem jurídica, então eu conheço os textos que fazem parte da linguagem jurídica, como um júri simulado, por exemplo, como uma petição.
que são gêneros específicos dentro desta área, né? O conhecimento de uma linguagem mais jornalística, que é diferente do discurso religioso e dos gêneros textuais que a religiosidade acaba oferecendo, o discurso da linguagem científica, acadêmica, que é diferente de outro discurso, como por exemplo o discurso de crianças conversando, de crianças de 3, 4 anos conversando, a linguagem ela acaba sendo diferente e o discurso, o vocabulário acaba sendo bem diferenciado. Então, basicamente são essas diferenças, como é que eu posso dizer, nominais entre conceitos do que é tipologia, gênero textual e domínios do discurso. Para a partir daí, a gente começar a responder os exercícios. O primeiro, e o bom é que assim, cada questão dessa tem um gênero textual diferente. É bom que a gente conhece o gênero textual e responde diretamente aí a questão. O primeiro quesito é uma campanha publicitária, né, um cartaz. Esse cartaz aqui existe uma apelação, né? Primeiro, a mensagem: quem bate na mulher machuca a família inteira. E aí vem a apelação de que provavelmente aqui é uma criança que desenhou, né? E que essa criança ela já se caracteriza como o eu aí, um menininho. Aí tem a mãe, a mamãe, a Aninha, que provavelmente é a irmã. Ainda tem um bebê a tiracolo. E aparece o pai. O pai ele desenha de uma maneira mais monstruosa, enfim, que é colocando como se fosse o monstro da família, aquele que faz mal e que gerou traumas, tensões, medos no euzinho aí, que é esse menininho que fez esse desenho. Então, por essa linguagem apelativa de uma criança mostrando esse trauma da vivência do que o pai é para a família, porque o pai ele não somente está machucando a mãe aí, mas ele está traumatizando uma família. E aí é uma violência psicológica que é pior, em que os traumas, as consequências disso acabam gerando problemas muito maiores que talvez demore bastante para a pessoa conseguir se recuperar disso. Então vamos lá. Primeiro quesito. Campanhas publicitárias podem evidenciar problemas sociais. O cartaz tem como finalidade: a alternativa correta é B, conscientizar a população sobre a necessidade da denúncia da violência. Ele não só apresenta aí a imagem apelativa, como também tem a mensagem principal: quem bate na mulher machuca a família inteira, e coloca aí o número para a pessoa, ao visualizar alguém machucando uma mulher, enfim, fazer a denúncia anônima através do Ligue 180. Né? As próximas alternativas, vamos analisar por que elas estão falsas. Letra A. Alertar os homens agressores sobre as consequências de seus atos. Não seria, porque aqui a gente está falando da população como um todo, que inclui também esses homens sobre isso. Letra C. Instruir as mulheres sobre o que fazer em casos de agressão. É a população, não é exclusivamente nem os homens nem as mulheres. Despertando as crianças a capacidade de reconhecer atos de violência doméstica. Também não seria, não especifica, ele generaliza, e o cartaz é para todos. E exigir das autoridades ações preventivas contra a violência doméstica, que também não seria aí a questão. Vamos passar para a segunda questão. Aparece aí um texto de Luiz Fernando Veríssimo. Então, vê a importância de você conhecer quem é o autor. Se trata de um autor que costuma escrever crônicas. Geralmente as crônicas dele são bem leves, são engraçadas, né? Utilizam uma linguagem que se aproxima de qualquer que seja o público e que dá prazer enquanto leitura, né? Então, e o texto, eu somente vou ler a primeira etapa do texto, o primeiro pedaço do texto, em que ele diz mais ou menos assim, a história é mais ou menos. Negócio seguinte: 3 reis magrinhos ouviram um plá de que tinha nascido um guri. Viram o cometa no Oriente e tal, e se flagraram que o guri tinha pintado por lá. Os profetas, que não eram de dar cascata, já tinham dicado o traço. Em Belém, da Judéia, vai nascer o Salvador, e tá falado. Os 3 reis magrinhos se mandaram. Enfim, você lendo até mesmo a linguagem, percebe que ele faz uma intertextualidade com a Bíblia, né? Principalmente aí a questão do nascimento de Cristo e a referência dos 3 reis magos nesse momento que foi o nascimento de Cristo. Né? E
Agora, a questão é porque, por ser uma crônica e por ser Luiz Fernando Veríssimo, ele acabou brincando, utilizando uma linguagem que essa linguagem acaba sendo diferente da linguagem esperada em textos religiosos. Por isso, a alternativa correta é a letra E, o contraste entre o tema abordado, que é um tema religioso, e a linguagem utilizada, a linguagem bem informal, com várias gírias, enfim, que não caberiam normalmente a um texto de cunho religioso. Por que não seriam as demais letras aí? Primeiro, letra A. A linguagem rebuscada é utilizada pelo narrador. Não é linguagem rebuscada, já corta aí. Letra B. A inserção de perguntas diretas acerca do acontecimento narrado. Não são as perguntas que vão dar o efeito de humor, e a gente já discutiu a respeito disso. Letra C. Caracterização dos lugares onde se passa a história. Não, ele não caracteriza, ele simplesmente diz quais são os locais. Letra D. O emprego de termos bíblicos de forma descontextualizada. Não, ele coloca de forma contextualizada na linguagem informal. E você consegue entender. Consegue entender também porque faz alusão ao texto original. Por isso que se trata de uma intertextualidade. Aí que Luiz Fernando Veríssimo arrasou na sua crônica. Um outro texto aqui aparece enquanto rótulo de um adoçante. Por ser um rótulo de um adoçante, já pelo conhecimento de mundo, o propósito dele é falar sobre a composição nutricional. O que se trata? O que é que tem nesse bendito rótulo, né? Primeiro, 4 gotas de um produto contém equivalente a 0,0 quilocalorias, que equivalem ao poder de um adoçante de 1 colher de chá de açúcar. Ingredientes, água, e aí vem todos esses termos químicos que eu não vou dizer aí, que eu não vou me arriscar ao ficar lendo esses contextos aí. O propósito realmente é a letra A, que é a composição nutricional do produto. Por que não seriam as demais? Letra B. A necessidade de consultar um especialista antes do uso. Ele diz realmente ao final, consumir preferencialmente sob a orientação de nutricionista ou médico. Preferencialmente, o que isso não significa que é uma necessidade urgente para isso. Letra C. Medida exata de cada ingrediente. Nunca a medida vai ser exata, vai ser uma medida aproximada. Letra D. A quantidade do produto que deve ser consumida diariamente. Ele nem diz a respeito disso. Ele diz por dosagem. O que você vai consumir? Que eu posso consumir hoje, amanhã, posso consumir daqui a 3 dias, enfim. E letra E. A correspondência calórica existente entre o adoçante e o açúcar. Não seria o propósito aí falar sobre o adoçante. Então, a alternativa correta do terceiro quesito, letra A. O próximo. Mais uma crônica. No entanto, é uma crônica feita por Machado de Assis. Então, o bruxo Machado de Assis, do realismo brasileiro, ele tem uma linguagem bem rebuscada, né? Venhamos e convenhamos. Então, a gente já vai esperar aqui um texto de cunho um pouco mais formal, na maneira dele se portar. E um vocabulário que não é o vocabulário de hoje em dia. Mas é uma crônica. Então, por ser uma crônica, é um registro breve, é um texto que permite o diálogo com o leitor, é um texto que podem existir registros pessoais, basta você ler aí o texto que você vai perceber determinadas características. Por isso, a alternativa correta da crônica é a letra A. Sim, só uma observação aqui em relação ao vocabulário. Vamos lá, deixa eu ler o enunciado para vocês. Um dos traços fundamentais da vasta obra literária de Machado de Assis reside na preocupação com a expressão e com a técnica de composição. Em O Nascimento da Crônica, Machado permite ao leitor entrever um escritor ciente das características da crônica, como a palavra entrever aí. Tem gente que parou nessa questão e não sabia o que significava o entrever. E o entrever, ele pode pressentir alguma coisa, ele pode perceber que existem características da crônica, e a alternativa, até por uma questão de eliminação, tá? Eu vou, sem precisar ler a crônica, apesar de que ela se torna necessária para que eu possa provar que existe a questão da primeira pessoa aí. Que mais? Vamos lá. Letra B, por que não seria? Síntese de um assunto, beleza. Linguagem denotativa. Opa, não necessariamente. A linguagem ela pode ser conotativa, que é o caso que ele apresenta aí. Tem uma linguagem
poética na maneira dele descrever. Então, não seria a denotativa. Letra B, corta. Letra C, linguagem literária. Ok. Narrativa curta. Ok. Conflitos internos. Quen, quen, quen. Conflitos internos não cabe pensando nas crônicas de Machado de Assis. Se a gente fosse falar nos romances ou fosse falar nos contos, aí sim. Então, tchau para conflitos internos aí em relação à crônica. Letra D, texto ficcional. Beleza, curto, ok. Linguagem subjetiva e criação de tensões. Opa, linguagem subjetiva ele pode até ter, mas se por acaso é um texto curto, sucinto, a linguagem acaba sendo um pouco mais objetiva. Aí, e criações de tensão geralmente está mais para conto. E letra E, a priorização da informação, ok? Linguagem impessoal. Opa, a linguagem é pessoal, ele utiliza a primeira pessoa. Então, até por eliminação, você acaba chegando na alternativa correta, que é a letra A. E o último quesito, ele vai colocar aí dois textos, um gramatical e o outro mais poético, né? Um, inclusive, foi retirado do livro Gramática Normativa da Língua Portuguesa, e o outro, o livro do Desassossego, de Fernando Pessoa. Então, são gêneros textuais diferentes para falar sobre algo igual. Então, o enunciado aí. A linguagem cumpre diferentes funções no processo de comunicação. A função que predomina nos textos 1 e 2 é o que é que ele destaca, o que é que ele apresenta, o que é que ele focaliza aí, o que é que ele enfatiza de um modo geral. Primeiro, tanto um quanto o outro, ele está utilizando a língua portuguesa para falar sobre a língua portuguesa. A questão das regras gramaticais, ele está falando da metalinguagem, né, da mensagem. Então, ele está falando sobre o código que fala sobre o próprio código. Então, um está falando sobre as regras gramaticais e o outro está falando sobre gosto de dizer. Não, eu vou ler o texto número 1. Fundamentam-se as regras da gramática normativa nas obras de grandes escritores em cuja linguagem as classes ilustradas põem o seu ideal de perfeição, porque nela é que se espelha o que o uso idiomático estabilizou e consagrou. Então, aí ele está utilizando a língua portuguesa para falar sobre as palavras que fazem parte, as regras da gramática normativa. Já o Fernando Pessoa, de maneira muito poética, ele fala: gosto de dizer, direi melhor, gosto de palavrar. As palavras são para mim corpos tocáveis, sereias visíveis, sensualidades incorporadas. Talvez porque a sensualidade real não tem para mim interesse de nenhuma espécie, nem sequer mental ou de sonho. Transmudou-se-me o desejo para aquilo que em mim cria ritmos verbais ou os escuta de outros. Enfim, então aí ele está falando da linguagem da palavra, utilizando, óbvio, a linguagem poética. Então, vamos lá. Letra A. Destaca o como ao se elaborar. Ele não está mostrando como fazer, mas seria B. Coloca o foco com o que se constrói a mensagem, ou seja, é o código. A palavra é o código que se pronuncia. Então, ele está utilizando aí a metalinguagem, tanto no primeiro quanto no segundo. Não foca no quem, nem foca no para quem, nem foca no que. E a letra E estaria errada por enfatiza sobre o que e versa a mensagem apresentada com palavras precisas e objetivas. Opa, Fernando Pessoa não utiliza nada de linguagem objetiva, muito pelo contrário, a subjetividade aí chegou e ficou. Então, analisando aí as questões, a letra B, a alternativa correta. E é isso, continuem estudando porque o sucesso será garantido. Beijo para vocês, tchau, tchau.